Olá pessoal, me chamo Igor Serra e hoje eu quero falar com vocês sobre um conceito muito interessante que eu aprendi alguns anos atrás, utilizo até hoje nas minhas práticas de trabalho e queria compartilhar um pouco com vocês. Vocês já ouviram falar sobre consciência mecanicista e consciência orgânica? Essas duas palavrinhas, esses dois conceitos, eu li em um livro de 1991 escrito por Adizes, um escritor que foi pesquisador por muitos anos, na década de 80, início da década de 90, e trabalhou em empresas do mundo todo e desenvolveu um método que levou o nome dele, que era um método que ele trazia esses dois conceitos, consciência mecanicista e consciência orgânica. E isso hoje, se a gente parar para analisar um pouco, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje dentro das organizações. A gente fala hoje sobre agilidade, né, executar, entregar resultados para a empresa de forma mais ágil, né, desburocratizar as coisas, se tornar eficiente em uma série de outros desafios que a gente tem. Mas se a gente parar para pensar, a gente se baseia nesses princípios que já existiam há muitos anos atrás. O que ele fala, né, sobre consciência mecanicista? Ele dá um exemplo de uma cadeira. Primeiro ele começa falando, né, sobre o que é um determinado tipo de objeto. Por exemplo, ele dá um exemplo de uma cadeira. Uma cadeira só é uma cadeira porque a gente pode sentar nessa cadeira. Se a gente não sentar nessa cadeira, vamos supor que é uma cadeira que está ali de enfeite, né? Ela não suporta o peso das pessoas mais, mas eu deixo ela no cantinho. Então aquilo ali, a partir daquele momento, aquele objeto não é mais uma cadeira. Aquele objeto é um item de decoração dentro de algum lugar, né? Então ele fala que todo objeto tem uma função e o nome daquele objeto tem a ver com a função daquele objeto. E aí ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma cadeira, qual é a função da cadeira? É sentar. Ok, as pessoas se sentam na cadeira. Se uma das pernas da cadeira quebrar, o que acontece? A pessoa consegue ainda sentar nela? Não, ela perde a função, né? Com 3 pernas, uma pessoa vai sentar e vai cair naturalmente. E aí ele fala o seguinte, fala, olha, uma cadeira por si só é capaz de, por exemplo, se reorganizar ali e as 3 pernas que ficaram na cadeira se movimentar ali embaixo e criar o equilíbrio ideal para que outras pessoas continuem sentando, ou simplesmente ela perde a função dela? Logicamente, é um objeto inanimado, ela perde a função totalmente. Então alguém, né, um marceneiro, uma pessoa, vai lá, pega um pé e conserta aquele pé. Nesse momento, é uma pessoa externa, né, é um ator externo, aquela cadeira, que precisa ir lá e colocar aquele objeto para voltar a funcionar novamente. E aí ele faz uma analogia hoje, né, com as empresas, com as organizações em geral. Quando você, por exemplo, tem um determinado departamento, tem um time, né, um grupo de pessoas trabalhando juntas ali. Se uma das pessoas faltarem àquele grupo, o trabalho para, a meta a ser alcançada não é alcançada porque aquela pessoa falhou, será que vai precisar de alguém vir de fora, né, e atuar em cima daquela equipe para que aquela equipe consiga se reorganizar e dar conta do recado? Então ele compara isso hoje com as operações, né, dentro das organizações, que a gente chama de estrutura funcional mecanicista, que é onde eu preciso de uma atuação muito forte de gerentes, de supervisores, de coordenadores, de diretores em cima de uma determinada equipe de trabalho para que aquela equipe ela continue produzindo. Só que sozinha ela não consegue se reorganizar. Ela não consegue sozinha tomar ações onde ela consiga resolver problemas que surjam no dia a dia como equipe autônoma, né? E aí, a Dizes ele vai para uma outra linha que ele faz uma comparação, depois que ele comparou a parte mecânica com a cadeira, né, quando quebra a perna, ela não consegue resolver sozinha o problema dela, que precisa de uma pessoa e colocar a perna na cadeira de novo, com a visão mecanicista, a consciência mecanicista. E para o lado da consciência orgânica, ele faz uma comparação com a mão. Ele fala assim, olha, se eu perco um dedo, né, a mão, ela deixa de ser mão, ela não vai conseguir mais pegar os objetos, vai conseguir. Né? Alguém, por exemplo, o nosso corpo, automaticamente, ele já toma as medidas necessárias para que a função daquele determinado órgão continue sendo uma função ativa. Né? Claro que a pessoa pode falar, não, mas eu vou no médico, o médico conserta o dedo ali no lugar, tudo bem.
conserta o dedo, a mão volta a ter o seu estado normal de atuação, porém durante o período que esse dedo está indisponível, a mão continua atuando. Isso é uma analogia que ele faz hoje para aquelas organizações que elas conseguem resolver problemas de forma autônoma, auto-organizada, autogerenciada. As pessoas dentro de um determinado time de trabalho conseguem resolver os seus problemas sem ter uma intervenção externa. E aí nesse ponto eu acho interessante porque eu gosto muito dos princípios da agilidade. Pessoal que é da área de tecnologia da informação ouve falar muito do Scrum, do Agile, Safe, que são melhores práticas, frameworks, né, que fala sobre agilidade. Ele traz práticas para dentro do ambiente de trabalho que a gente começa a desenvolver times ágeis. O que é time ágil? É aquele time que o próprio time por si só consegue se auto-organizar, consegue se autogerenciar. Eles não precisam de pessoas, de fatores externos, né, de gerentes em cima daquele time o tempo todo para fazer com que o time se organize e cumpra as metas. Então, fazendo analogia, aquele time, aquela equipe de trabalho que precisa ter uma pessoa de fora, um gerente, um diretor, um supervisor o tempo todo ali em cima para fazer aquele time funcionar, a gente fala que aquelas pessoas ali dentro têm uma consciência mecanicista. E aquela outra equipe, né, que trabalha de uma forma orgânica, ou seja, na ausência de um, eu me reorganizo, né, na mudança de prioridade, eu me reorganizo, na entrada de mais um novo integrante, eu me reorganizo, me autogerencio e eu não preciso de alguém de fora estar ali para poder fazer a coisa funcionar. A gente fala que essas pessoas têm uma consciência orgânica, tá? Elas conseguem por si só se reorganizarem para alcançar ou executar a função pelas quais elas estão ali para executar. Então, isso é muito interessante, isso daí foi escrito em 1991 com base em trabalhos de 1980. Então a gente percebe que daquela época a gente já percebia essa questão, né? As pessoas que dependem de fatores externos para funcionar, pessoas que não dependem de fatores externos, elas por si só elas conseguem produzir, e aí a gente quando coloca essas pessoas em times, né, a gente quer que esses times sejam auto-organizados, então a gente começa a trabalhar com essas consciências. Então toda organização que quer implementar esse tipo de consciência, eu quero sair da consciência mecanicista e ir para a consciência orgânica, eu preciso trabalhar a cultura, o desenvolvimento das pessoas dentro da organização para que ela saia da consciência mecanicista e vá para a consciência orgânica. E aí eu sugiro, né, para toda organização que queira iniciar esse caminho, essa jornada, que comecem a ver as práticas que estão surgindo de agilidade no mercado, né? Hoje, as áreas de tecnologia da informação elas estão mais avançadas, são áreas que são cobradas há muito tempo por resultados mais rápidos, né, mais ágeis, e os prazos cada vez mais curtos. Então, esses departamentos de tecnologia, os profissionais da área de tecnologia da informação já estão lá na frente. Mas hoje todos os profissionais, todas as funções deveriam partir para esse caminho. Deem uma olhada nas práticas ágeis. Traduzam lá, às vezes, o material, o conteúdo que vocês vão achar sobre agilidade. Tira a TI e coloca lá, sei lá, contabilidade, engenharia, jurídico, que ela vai se encaixar perfeitamente nesse contexto que eu venho falando para vocês. Então, a mensagem aqui para vocês, pessoal, desenvolva sua organização para que a sua organização saia da consciência mecanicista e vá para a consciência orgânica. Essa consciência orgânica, ela consegue por si só trazer melhores resultados, trazer resultados mais alinhados com a necessidade da organização e além de ter pessoas autônomas, autogerenciadas, auto-organizadas, que conseguem executar sua função sem ação de fatores externos, e aí o corpo gerencial da organização consegue de fato fazer aquele trabalho tão árduo que é manter a direção de todos, né, no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo alvo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem acrescentar comentários, fiquem à vontade, me chamem, a gente conversa tranquilamente. Compartilhem com os demais colegas, discutam sobre isso e a gente fica por aqui e até a próxima.